Bom dia a todos, meu nome é Mícia Mesquita Páscoa e eu sou acadêmica do mestrado profissional em Informática em Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Como proposta de conclusão do trimestre da disciplina Segurança e Usabilidade em Sistemas de Informações e Saúde, nosso professor Dr. Ricardo Felipe Custódio, ele solicitou que a gente fizesse uma nova proposta em cima de um artigo base, do qual a gente já trabalhou ele no trimestre, e eu trago aqui, então, o comparativo entre os dois artigos. O meu tema é sobre blockchain e o uso da tecnologia blockchain para segurança e privacidade dos sistemas de troca de informações na área da saúde. Esse trabalho, ele foi desenvolvido porque o blockchain ele é considerado uma das inovações mais seguras e de rápido crescimento do mundo. Ele se destaca por ser uma tecnologia que gera registros de dados imutáveis e distribuídos, trocados por indivíduos em uma rede que seria a internet simultaneamente. Se sobressai dos bancos de dados tradicionais, esses que a gente já usa e já conhece, pois tem como principal característica o registro dos eventos digitais, para que não possam ser alterados ou relembrados antes de chegar aos seus destinos, tornando assim uma ferramenta segura. Esta apresentação, então, vai abordar o uso da tecnologia blockchain na segurança e privacidade dos sistemas de trocas de informações nas áreas da saúde e tem como base um artigo indiano publicado no ano passado, em 2021, intitulado como A Segurança e Privacidade Baseadas em Blockchain para Sistemas de Troca de Informações Biomédicas e de Saúde. Aqui eu já fiz a tradução livre por mim, dos autores Mukesh Soni e Dilep Kumar Sait. Então, o blockchain, quando a gente traz essa novidade, pode-se dizer que é um livro-razão compartilhado e imutável, que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Geralmente esse ativo ele pode ser tangível, então é como um bem material, uma casa, um carro, o próprio dinheiro, ou inatingível, que é aquele que quando a gente fala em propriedade intelectual, direitos autorais, criações de marcas. Então ele tem uma característica que praticamente qualquer item de valor ele pode ser rastreado e negociado em rede, o que reduz os riscos e os custos para todos os envolvidos. O diferencial desse banco de dados tão moderno é que o usuário ele só pode escrever uma vez e depois ele não pode mais alterar. Não é uma tecnologia simples, mas sim um tipo diferente de sistema arquitetônico, que permite aos usuários fazer transações de maneira totalmente diferente. Aqui eu trago uma figura que inclusive está na minha proposta do artigo novo, né? Como é que se trabalha o blockchain para chegar no sucesso? Então, a figura 1, o usuário solicita uma transação, cria-se um bloco no qual ele vai representar essa transação, depois todos os envolvidos, os usuários, dentro dessa transação, recebem as informações e eles validam ao mesmo tempo, tá? Na figura 4, o bloco ele é adicionado ao blockchain, então somente depois que todos os usuários concordam e recebem as informações, ele é adicionado no blockchain. E aí, bingo, existe então o sucesso, né, onde todos os usuários validam ao mesmo tempo a transação. Importante destacar que todas as transações elas terão os mesmos recursos, uma chave pública, uma assinatura digital, identificação exclusiva e o registro de data e hora. Elas não têm nenhuma sequência reconhecível, o usuário também não colocará o seu nome lá, consistirá apenas de letras e números aleatórios, e é por conta disso que ninguém consegue rastreá-lo. O usuário também pode gerar quantas palavras-chave desejar e criar novos pares de chave ao longo do processo. Isso é uma característica do blockchain que justamente transforma ele numa das ferramentas de bancos de dados mais seguras. Na proposta original do primeiro artigo, que foi o artigo de base,
O escopo com esses principais resultados da revisão mostravam que a tecnologia blockchain tem sido proposta em diferentes aplicações, tanto nas áreas, né, da saúde como da biomédica. E isso tratava realmente a questão da segurança, né, desses dados. Os relatórios de integridade incluem, então, um pacote completo de informações da integridade, que é uma condição relatada pela Organização Internacional sobre Padronização. Outra característica também que foi levantada nesse artigo base foi que os blockchains apresentam a utilização na inclusão do registro de saúde pessoal, com segmento de registros distribuídos, incluindo informações do sensor e documentos de saúde. Neste caso, a tecnologia blockchain permite que os pacientes monitorem os seus registros e compartilhem informações com terceiros. Essa nova proposta que eu trago, ela não é distante da proposta do artigo de base, porque a gente já percebeu que tem características muito positivas, né? Mas outra importante aplicação relacionada aos registros de saúde em bancos de dados é a integridade desses dados com o registro centralizado de informações médicas. A ideia, então, seria o de trabalhar com um banco de dados que seja totalmente transparente e que os dados e registros de saúde dos usuários, eles fiquem armazenados de uma forma segura, sem colocar em risco o sigilo das informações. E que ele fique realmente disponível a toda a equipe de saúde e ao próprio usuário. A nova proposta, então, seria utilizar as características positivas da proposta original, mantendo a sua formação inicial, sem os terceiros envolvidos, como é no caso do banco de dados tradicional, que existe um administrador para isso. E aí, mantendo sempre a transparência, a segurança que vem demonstrando possuir, especialmente no que se refere aos registros de saúde. Aqui eu trago também a avaliação dessa pesquisa, que nenhum sistema é 100% seguro na internet. Mas o blockchain, segundo pesquisas, né, os especialistas, eles garantem que é um dos mais seguros até o momento. Ele não funciona como meios tradicionais, né, como bancos. Então, para hackear o sistema, a pessoa que tem esse propósito, ela precisaria hackear todo o computador. O processo é extremamente complicado e é por isso que o blockchain é considerado extremamente seguro. Para computar todos esses recursos, o hacker ele precisaria enfrentar muitos desafios, devido ao grande número de computadores que são envolvidos nas transações. Para finalizar, o futuro, então, do blockchain, né? O blockchain ele nos faz olhar o mundo de uma maneira totalmente nova. Eu não sou da área da tecnologia da informação e já consegui ter essa sensibilidade. As pessoas precisarão de bastante tempo para compreender essa tecnologia, porque não são todas que a gente ainda confia e nos passa essa segurança, né? Não é preciso também dizer que a tecnologia blockchain vai mudar a maneira como a internet funciona. Por quê? Porque a gente não precisa mais de uma figura de um terceiro. Todos os envolvidos e usuários naquela transação são responsáveis por essa transação, né? Então, a gente não precisa de um terceiro. Todos são considerados administradores. E estudiosos apontam que essa já é a maneira mais segura de armazenar dados dos pacientes no setor da saúde e da biomedicina, mantendo sigilo e privacidade nas informações. Aqui eu deixo o meu contato, meu e-mail, para caso eu possa sanar alguma dúvida e tiverem algum questionamento, né, e eventuais sugestões. Muito obrigada.